Bom, hoje é Rosh Chodesh, né? Então, Chodesh Tov. Pelo menos da minha parte. Né? Para vocês, algumas horinhas aí será Rosh Chodesh. Hoje é 30 de Av, né? E amanhã será 1º de Elul. Então, hoje começa Rosh Chodesh, amanhã também Rosh Chodesh. Ou seja, quinta-feira Rosh Chodesh, sexta-feira Rosh Chodesh, Shabbat. Então, Simichot só vão começar no domingo. Okay? Por quê? Porque não se recita Simichot em Rosh Chodesh e nem em Shabbat. E quando começa o mês de Elul, né, temos uma expressão que diz que é Melech Bassadeh. O que significa, todos já escutaram essa expressão, certamente, né, o que significa que o rei está no campo, que o rei está mais próximo do povo, ou seja, temos mais acessibilidade, né, mais acesso a Kadosh Baruch Hu, né? Kadosh Baruch Hu está inacessível todo ano, né? Ou seja, ele tem data específica? Não é que ele esteja inacessível. Kadosh Baruch Hu ele está acessível todo ano. Todo aquele que pede por Hashem, Hashem escuta, né? Como diz o passuco de um salmo, diz assim, Hashem shomea tzadikim, né? Para quê? Leatzilam, ou seja, para salvá-los. Kadosh Baruch Hu shomeia. Quando a pessoa chama, clama por ele, Kadosh Baruch Hu escuta. A diferença é que o mês de Elul, ele tem uma particularidade do mês de Elul, que é a representação, ou seja, a continuação, digamos assim, ou o eco, né, da ação de Moshe Rabbeinu quando subiu pela segunda vez em Har Sinai para pedir por misericórdia e receber as segundas tábuas. Então, esse período que aqui Moshe subiu a Har Sinai, né, ecoa, né? Esses 40 dias que Moshe esteve no Har Sinai ecoa até os nossos dias. Então, esse mazal, ou seja, essa energia, né, essa atmosfera de misericórdia, ou seja, de que a Kadosh Baruch Hu está apto a escutar, né? Então, isso é o que a gente vem a pedir a Hashem que ele siga nessa mesma inclinação de escutar as nossas petições, né? E isso é o que se conhece por Midat Rahamim, né? A medida ou o atributo de misericórdia, né? E nesse sentido de atributo de misericórdia, a gente vai hoje entender um conceito do que o que se refere essa misericórdia, né? E o que ela é para nós. Né? Ou seja, a gente diz que a Kadosh Baruch Hu é misericordioso. A Kadosh Baruch Hu é todo misericórdia. Ele marir apaim, né? Erech apaim, urav chesed. Né? Então, ele atarda, né? a sua ira, né? E é grande em piedade. Né? Isso faz parte dos 13 tributos, né? de misericórdia de Hashem. Mas o que isso significa? Né? Onde é que isso... Por que a gente tem que buscar essa misericórdia? Né? Às vezes, assim, no judaísmo há uma regra, há um claro, ou seja, há uma doutrina judaica indiscutível, né? Que existe Sahar Onesh. Sahar é o pagamento, é a recompensa, e Onesh é a punição. Né? E como que às vezes, como
se passa meio que despercebido isso, ou seja, é como que, tem Sahava Onesh, mas como que a coisa vai da mente, né? Talvez porque, como no judaísmo não tem a pregação de uma doutrina de punição, de um castigo, ou seja, depende muito de que grupo a pessoa esteja inserido, né? Então, como não se tem muito essa propaganda de terror, digamos assim, como não existe uma propaganda de terror punitiva aos pecados, então, às vezes, nos passa despercebido. Passa tão despercebido que, às vezes, vejo gente na internet, né, que escreve bobadas e começa a dizer, não, que no judaísmo não existe o conceito de pecado. Esse camarada, ou seja, eu vou até olhar o que ele está querendo dizer com o conceito de pecado. E, na verdade, é tudo uma bobada, né? É somente para dizer que não existe o termo pecado. E é uma besteira. Porque o termo pecado, né, do latim, significa passar, infringir. E quando a gente diz que uma pessoa ela descumpre um mandamento, né? Ela o quê? Ela overa a mitzvot, ela passa pelas mitzvot, né? Então ela infringe, ela transgride, né? E é o mesmo conceito. Mas só que a pessoa às vezes fica com esse conceito um pouco perdido na mente e às vezes diz, não, ok, não rezei hoje, mas está bem, amanhã eu rezo, né? Ou, tenho que comer caché, mas tem essa batata frita aqui. Sei que batata frita é caché, não vou nem olhar no rótulo nem nada. Vai e compra e come, mas sabe que ela não tem cachuruto, né? Mas, porque às vezes a pessoa esquece que tem uma questão do Sahar Ve'onesh. E o que é que vem essa doutrina de Sahar Ve'onesh, de recompensa e castigo? Por que ela existe? Né? Primeiro, ela existe porque a Torá assim nos ensina. Né? Kadosh Baruch Hu, a Torá nos diz que ele é justiça. Kadosh Baruch Hu, o tzedek velo avel. Né? Ele tem justiça, né? E não há nele nenhuma avel. Avel como posso traduzir avel? Como né? Não é injustiça, senão é como não é que as palavras em português, rapaz. É como que se deixar passar as coisas, entendeu? Deixar passar, seja fazer vista grossa. Relevar, né? Não como se Relevar, releva. né? Então, se a gente diz que a Kadosh Baruch Hu é justiça, então o atributo de justiça ele entra em conflito com o atributo de misericórdia. Como é que pode existir justiça e misericórdia juntas? Né? Por exemplo, uma pessoa comete um crime e lesou alguém, né? Roubou, digamos assim, roubou e lesou outra pessoa. Vai ao juízo, né? E a vítima, ela espera por quê? Por justiça, né? E quando chega no juiz, o juiz toma uma atitude de misericórdia e perdoa o crime cometido. Aí a pergunta é: houve justiça? Se a pessoa roubou, vai a um juízo e o juiz perdoa, um crime quer saber o que aconteceu. Não é que perdoou, ou seja, não é porque não inocentou porque não houve crime. Né? O crime existiu. Roubou. Tem uma pessoa que foi lesada. Ela está em prejuízo. Vai ao juiz e o juiz perdoa. Existe justiça nisso? Não houve reparação.
Não houve reparação. Se ele foi perdoado, o crime não existiu. Então, não existe justiça nisso. Né? Então, esse conceito de perdoar, né? De que a pessoa faz toda a besteira na sua vida, vai a Hashem, pede perdão, é perdoado, e todos os seus atos estão apagados, e agora ele é uma nova criatura, esse conceito não nos transmite o valor da justiça divina. Não quer dizer que Kadosh Baruch Hu não perdoe. Né? Mas também não quer dizer que junto com o perdão não exista o pagamento indenizatório. Né? Então, esse conceito de Sahar Vaonesh, a gente, de recompensa e punição, a gente vê constantemente aqui e ali dentro do judaísmo, tanto nas Tefilot, né? Na própria Amidah também a gente vê esse conceito, quando a gente pede perdão, né, e pede a nossa recompensa, a gente também pede a punição para aqueles que são ímpios, né? Para aqueles que são rachaim, os perversos. Então, o conceito em tese é como traz Rambam nos 13 princípios, e ele traz da seguinte forma, arei anima a mim, porquanto eu acredito, be'emunah shlema, com a fé completa, bishlosh esrei ekarim, nos 13 princípios, né? Na Torá, na Kedushá, nos 13 princípios da Torá Kedushá. Então, é a introdução dos 13 princípios, e num dos princípios, já no final, diz Rambam, she'akadosh baruch hu ma'anish lareshaim, que a Kadosh Baruch Hu pune aos perversos, né? O Meshalem Sahar Tov, né? E paga ou recompensa com uma boa recompensa Latzadikim, aos justos. Né? Então, ou seja, há o justo e há o rachá. E assim se mantém a balança celestial. Né? Claro que depois a gente vê em Rambam, que diz que também existe a pessoa que é Benoni, né? Onde Rambam ele faz uma alegoria com a intenção de explicar como funciona a justiça divina, ou melhor, para explicar como é que a pessoa sabe em que posição ela está, é de que esses adjetivos de tzadik e rachá, eles estão relacionados aos pecados que a pessoa comete, né? As averot que a pessoa comete. E essas averot, elas tanto são quantitativas como qualitativas. Né? Existe a verá que somente uma vez que a pessoa comete, ela tem um valor 1. Muito bem. Tem outra verot, que uma vez que a pessoa comete essa verá, ela tem valor 10. Arei, disseram os sábios, né, que quem comete a vodá zará, o que acontece? Ele é como alguém que anula a Torá kulá, ou seja, ele anula toda a Torá completamente. Então, a pessoa que guardou todos os Shabbatot, a pessoa que comeu kasher, a pessoa que fez tefilot, que fez tzedakot, tudo isso, e depois faz a avodah zará, troca o Kadosh Baruch Hu para um outro tipo de divindade, né? Então, ele acabou. Aí, tudo que ele fez para trás é inválido. Da mesma forma, dizem os sábios, que a pessoa que guarda um Shabbat, né, guarda um Shabbat conforme a Halachá, é como se tivesse guardado toda a Torá Kulá. Então, a pessoa que vai e guarda Shabbat, então ele tem uma pontuação, né? Não quer dizer que ele já cumpriu todos os demais mandamentos, não quer dizer isso. Senão que a sua pontuação sobe a tal ponto, a tal nível, de que ela supre o que lhe faltaria, né, de outros mandamentos que ele deveria ter cumprido. Né? Dizem os sábios também
que como o Shabat, cada dia da semana ele tem um mazal que recai sobre ele, né? E cada mês também tem um mazal que recai sobre ele. Em Shabat, a energia de Shabat ela é multiplicada. De forma que dizem, sabe, que uma pessoa que estuda a Torá em Shabat vale como 1000 estudos que tenha feito durante a semana. Por quê? Porque Shabat para uma pessoa é uma questão até lógica, né? Ou seja, como durante a semana a pessoa está ocupada com seus trabalhos e senta para estudar, já está cansada, já está com a cabeça pensando em muita coisa, tem as horas dos meninos e tudo isso, já está uma situação mais difícil para estudar. Então, quando chega Shabat, que ela já não está cansada, não está preocupada com o trabalho, não tem que se preocupar, ou seja, as crianças estão brincando, mas já não molesta, como é que se diz isso? Já não é mais cansativo ou incômodo, essa é a palavra, já não é mais tão incômodo como se fosse uma meditação, porque a pessoa já está mais cansada. Então, ela pode se dedicar ao estudo da Torá com muito melhor qualidade. Né? Agora, a ideia é, como a gente falou no começo, de que se há o atributo de misericórdia, né, Kadosh Baruch Hu, e esse atributo de misericórdia, ele também tem esse poder de perdoar. Então, como é que é num juízo? Que juízo é esse que faça Kadosh Baruch Hu, que a gente vai a ele agora nesses dias e pede perdão, né? E a Kadosh Baruch Hu nos perdoa? Então, onde está a justiça? Né? Diz o sábio o seguinte, né? Tem uma expressão dos sábios em Baba Kama, que diz o seguinte, Amar Rabi Hanina, diz Rabi Hanina, Kola Omer, todo aquele que diz, a Kadosh Baruch Hu Vitramhu, que a Kadosh Baruch Hu é uma pessoa que... É difícil essas palavras, que eu não consigo, não me esqueço as palavras em português. Vitran é alguém que deixa passar. Né? Que tudo... Aconteceu algo, tá? Não, tá bom, não passa nada. Né? E deixa as coisas por... Né? Sem punição, como é? Deixa estar. Deixa estar. Deixa estar, ok. Tá bom. Então deixa as coisas acontecer assim. Alguém lhe faz mal, alguém lhe comete um erro. Ele diz, não, tá bom, não passou nada, vamos deixar por isso mesmo, vamos passar a página, né? E vamos começar do zero, né? Então, diz Rabi Hanina que Kola Omer, Kadosh Baruch Hu Vitranhu, que a Kadosh Baruch Hu é uma pessoa dessas que deixa tudo passar e não condena nada, não julga nada. Ivantu Hayav. Se anula a sua vida. Né? Por que anula a vida? Porque uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, em geral, vai fazer o que dá vontade, né? E diz, não, Kadosh Baruch Hu perdoa. Kadosh Baruch Hu perdoa. Né? Então, não quer dizer que Kadosh Baruch Hu perdoa tudo. Não é assim. Claro que ele perdoa. Mas não é que ele vai deixar de levar em conta o que a gente fez. O que cada um faz. O valor do perdão, ele não vem em lugar da indenização. Ou seja, a pessoa cometeu um erro, ela tem que corrigir o seu erro. Né? Então, se a pessoa... como que a pessoa chegou na casa do vizinho, né? Foi tomar uma xícara de café e caiu o vaso de café da mão e quebrou. Né? Muita gente diz, não se preocupe, não passa nada. Não tem nenhum problema. Claro que tem um problema. Essa pessoa tem um copo a menos na sua prateleira. Aquele que quebrou tem por obrigação de devolver o copo. Tem que restituir
o que foi perdido. Né? E isso como, por exemplo, a pessoa necessita de uma caneta para escrever e pega a caneta do seu amigo sem dizer nada. E vai e escreve com a caneta do seu amigo. Está proibido. Isso é o quê? Isso é gezel. Isso é roubo. Você está usando a caneta sem permissão. Você tem que pedir a permissão para poder usar a caneta. Se você usa a caneta sem permissão, você tem que restituir. Ok? Então, embora que a Kadosh Baruch Hu, ele tenha esse seu poder de misericórdia, né? Ele não deixa de cobrar a nossa dívida. Agora, onde é que entra então a misericórdia? Se há a justiça, agora a gente vai fazer o contrário. Se há justiça, então onde está a misericórdia? Né? A misericórdia tem um midrash, né, que ele diz que essa misericórdia ela vem pela medida de Erech Apayim, ou seja, que a Kadosh Baruch Hu, Marich, ele estende o tempo da punição. Né? E tem uma história no Zohar que um rei ele queria ensinar seu filho, né? Dar uma lição ao seu filho. Ele disse a ele: olha, se você pecar, eu vou te jogar uma rocha, uma pedra grande. E o filho foi e pecou. E agora o rei ficou numa situação que não sabe o que fazer. Olha, se eu jogo a pedra no meu filho, ele morre. Mas também o rei não pode ter sua palavra o quê? Anulada. Então, eu tenho que cumprir sua palavra. Né? E nisso veio um conselheiro e disse ao rei: não, majestade, essa pedra que o senhor prometeu jogar no seu filho, o senhor joga. Agora, antes de jogar, quebre a pedra em pedras pequenas e assim você vai jogando pedras pequenas até acabar todo o montante que era da pedra. De forma que você cumpriu a sua palavra, jogou a pedra nele, somente não jogou essa pedra de uma só vez. E assim é o que acontece no que se refere à punição. Ou seja, não a punição, ou seja, a restituição, a indenização. Que a cada ação que a gente faz, né, a gente vai pagar por ela. Só que a gente vai pagar de forma suaves prestações, quando a gente pede a misericórdia divina. Ok? Traz Rambam, né, em Hod Shuvah, de que Rambam traz a Teshuvah. O que é Teshuvah? Teshuvah é justamente o arrependimento. Ok? Quando a gente fala Teshuvah, o significado da palavra Teshuvah é arrependimento. Ok? Então, o que é esse arrependimento? Né? Tem uma coisa interessante, porque Rambam, ele traz um livro, não um livro não, um capítulo inteiro, não, um tomo, né? Uma sessão inteira, né? Sefer Hamadá, a última sessão do Sefer Hamadá, ele traz inteira para as leis de Teshuvah, Hod Shuvah. Contudo, da contagem dos 603 mandamentos, em Sefer HaMitzvot, Rambam não conta a mitzvah de Teshuvah. Interessante, né? Ou seja, Rambam, né, Nachmanides, ele conta que sim existe uma mitzvah de Teshuvah, né? Mas Rambam não traz essa mitzvah. Então fica uma coisa meio, como assim? Ele cria um livro, ou seja, uma seção no livro sobre uma lei que não está na Torá? Se a proposta do livro, do Yad HaZaká, é justamente trazer as leis da Torá e todas as Hanachot que estão em volta dela. Então, o que acontece com o Hilchot Shuvah? Né? A questão tem gente que faz entendimentos diferentes de Rambam. Eu entendo pelo que está escrito. Né?
Rama diz o seguinte, quando ele começa a sua sessão de Hilchot Teshuvah, ele diz o seguinte, mitzvat asa achat, aser achat. Ou seja, que só tem uma mitzvah a ser, um mandamento positivo, único, para se fazer. Isso é o que é a lei de Teshuvah. Sheyanshuv achoté, que regresse o pecador, mechatav, do seu pecado, lifnei Hashem itbará. Não, veitvadê. Né? Que regresse o pecador do seu pecado, lifnei Hashem, e confesse. Ou seja, o que é regresse é leit haret. Mas é leit haret, arrepender-se. Então, chuva é arrependimento. Então, qual é o mandamento aqui? É que a pessoa se arrependa, que o pecador se arrependa de seus pecados e os confesse. Ok? Então, quando ele pensa Rambam a dizer da mitzvah em si, ele diz: Kol mitzvot shebatorá, todos os mandamentos da Torá, ben nascer, ben otase, seja um mandamento positivo ou seja um mandamento negativo, imavar Adam, se uma pessoa o transgride, alechad miem, a qualquer um deles, a um deles, ben bezadon, ben bishgagá, seja intencionalmente, ou seja, intencionalmente, que cheia set chuva, quando essa pessoa se arrependa, vem a chov michetav, e ela regresse de seu pecado, de sua má ação, chayav leit vadot lifnei a ele. Então, a pessoa, somente quando ela decide, né, por se arrepender, ela está obrigada a fazer o vidui, ou seja, a confessar esse pecado. Né? Então, aí, por isso que algumas pessoas entendem que não existe em si uma mitzvah, segundo o Rambam, de Teshuvah, né, senão que existe a mitzvah de vidui. Porque esse é o entendimento que está escrito aqui na mitzvah. Contudo, quando a gente lê o enunciado dessa sessão, né, que Rambam escreve, mitzvat aser echad vehu, sheyashov achoté mecheto lifnei Hashem veitvadeh, né, que é o pecador, a pessoa que se arrepende o pecador do seu pecado diante de Hashem e confesse, e ele segue e diz, o mitzvazot, e a explicação dessa mitzvah, veikarim nigarerim imá biglalá, ou seja, e todos os detalhes, né, minuciosos dela e por ela, para quem mesmo que vai seguir nesses capítulos. Ou seja, a mitzvah de Teshuvah, não é que ela não existe a mitzvah, existe a mitzvah, somente que ela é uma mitzvah de processo. É uma mitzvah que ela tem muitas partes a serem cumpridas. Então, a primeira parte é que a pessoa se arrependa, a segunda parte é que a pessoa faça vidui, a terceira parte é que a pessoa faça kabbalat leatid. Mas é kabbalat leatid, é se comprometer de não mais cometer tal infração, tal erro. Então, quando a pessoa se arrepende, confessa e se compromete, então aí já se entende que a pessoa fez a mitzvah, cumpriu a mitzvah de Teshuvah. Ok? Pergunta até aqui? Não? Ok. Agora, então a gente vê que essa Teshuvah, ela é por estágios. Né? É uma mitzvah que se cumpre por estágios. E há outras mitzvot que também se cumprem por estágios. Como, por exemplo, Korban Hatat. Né? Justamente o Korban que é para expiar pecados. O Korban para expiar pecado, ele só é concluído quando o Cohen come da carne do Korban. Então, ou seja, ainda que eu venha, compre um animal,
leve o animal ao Beit HaMikdash. O Cohen vai e revise, né? No segundo tempo já não existia mais essa revisão, senão que a pessoa chegava com dinheiro e pagava e comprava o próprio animal no templo, né? Para evitar alguém vir com o animal com falhas. Então vai o Cohen, revisa o animal, o Cohen faz a shritá, toma o sangue do animal, né? Faz a zrikat, Adam, né? Faz a aspersão do sangue no altar. Bota o animal para queimar no altar. Mas no final não comeu da carne. Não foi no cumprir a mitzvah. Tem que fazer tudo de novo. Né? Então é a mesma coisa. Chuvá não é suficiente com que a pessoa abra o sidur, leia o que está escrito aí, faça o vidui e já fechou o sidur e acabou. Não é suficiente. Porque a pessoa tem que trazer em si o arrependimento. Tem que trazer em si o arrependimento. Ainda que, né, dizem os sábios que o pedido de rachamim, de perdão, feito com tzibur, Kadosh Baruch Hu escuta, né? Kadosh Baruch Hu escuta e perdoa. Mas perdoa o quê? Os pecados involuntários. Que não vai perdoar todos os pecados. Somente aqueles que a pessoa fez sem intenção. Né? Agora, aqueles que a pessoa fez intencionalmente, até que ela não se arrependa, ela pode fazer Yom Kippur, pode fazer todas as tefilot da semana, fazer todo o vidui, todos os dias da semana, não se é perdoado até que ela se arrependa. Porque se ela arrependa, faça a confissão, que é o vidui, de forma correta, como tem que ser, com kavaná, com a intenção, e se compromete de não mais voltar a cometer esse delito. Ainda que ela cometa ele outra vez, não anula o pedido de perdão feito anteriormente, sincero. A gente sabe que tem situações, cada um tem a sua tentação, né? E tem aquela falha que a pessoa sempre cai naquele mesmo problema. Não quer dizer que quando ela peça perdão, não quer dizer que ela não seja sincera, se ela realmente é sincera. Diga, Anselmo. Eu tinha dificuldade, tenho ainda para entender, porque na Amidá, a gente tem uma das preces de perdão, né? Selah Lano. Né? Aí eu não entendia por que depois tinha que fazer o Tahanun se a gente já pediu perdão na Amidá, né? Então, essa questão do vidu é porque tem que ter a confissão. Naquele texto que você lê na Amidá, não tem o trecho para confissão ali, né? Não tem confissão na Amidá. É isso que explica. Então, o porquê que se faz o Tahanun depois da... Justamente por isso. Justamente por isso. Né? Porque justamente a pessoa tem que fazer o vidui. Tem que fazer o Tahanun. Ok? Claro, com a intenção. Essa pessoa faz sem intenção, está aí somente, né, batendo boca. Agora, no que se refere a essa midat rachamim de Kadosh Baruch Hu, essa misericórdia de Kadosh Baruch Hu, no que se refere aos pecados que a gente comete, fatalmente a gente comete pecados, traz o Teshuvah Rambam, Perek Aleph, primeiro capítulo, Halakha Dalet, diz o seguinte: Afal pi she'ateshuvah mechaperet halakol, ainda que a Teshuvah ela perdoa, ela expia, né, sobre tudo, né? Por que ela expia? Porque Kadosh Baruch Hu, Rachamim, ele é misericordioso, ele escuta e perdoa. Ve'atzmo shel Yom HaKippurim mechaper, e o próprio dia de Yom Kippur também perdoa. Yesh averot shehem mitkaperot b'sha'atan, né? Há pecados que eles são expiados, né? Entende-se como expiados
perdoados, né? Beshatan, no momento em que a pessoa pede, ויש עבירות שהן מתכפרות אלא לאחר זמן. Que há mandamentos haverão que não são perdoadas de imediato, senão que vai passar um tempo para acontecer isso. Ok? Keitzad, o que significa isso? Avar adam ala mitzvah taseh, a pessoa que passa por um mandamento positivo da Torá. She'en bakaret, que ele não tem uma punição de caret, ve'asat tshuva, e fez tshuva, né? Se arrependeu dele. Há mandamentos positivos. O que é um mandamento positivo e o que é um mandamento negativo? Né? Mandamento positivo são os mandamentos que é para a pessoa fazer. Ok? Então, qual é o mandamento positivo? Por exemplo, dar tzedakah. É um mandamento positivo, que você tem que ir fazer a ação. Né? Colocar tefilim. É um mandamento positivo, você tem que ir fazer a ação. Colocar tefilim. Fazer tefilá. Né? Tudo isso. Inclusive os mandamentos que são positivos, mas eles não são para cumprimento de imediato. Ou seja, que a pessoa não está obrigada a cumprir, senão quando se lhe dá a oportunidade. Por exemplo, comer kasher. Você não está obrigado a comer kasher se você não tiver com fome. Né? Não é um mandamento que vocês dizem, eu tenho que cumprir o mandamento de comer kasher. Aí você vai pegar um pão e comer kasher. Não. Você, quando tiver fome, aí você tem que comer kasher. O mandamento de tzitzit. Só não é que ela está obrigada a usar uma roupa com 4 pontos e colocar o tzitzit. Não é assim. Senão que, quando lhe aparece a oportunidade de usar uma roupa de 4 pontos, aí sim ela tem que colocar o tzitzit e usar. Porque ela vai se vestir com essa roupa de 4 pontos. Né? Ou como, por exemplo, a mitzvah de shluach ken, né? De liberar o ninho da mãe e pegar os ovos. Você não tem que agora buscar um ninho numa árvore qualquer para cumprir esse mandamento, senão quando a pessoa necessita desses ovos. Quando isso vem, não necessariamente a pessoa necessita, mas quando isso aparece no caminho. Apareceu no caminho, ela veio, então ela quer e vai e cumpre. Ok? Isso são mandamentos positivos lo-hiuvim, que não são obrigatórios. Mas há mandamentos positivos que são obrigatórios, como tefilim, como mezuzá, né? Como a tefilá, como a tzedakah. Esses são mandamentos que são obrigatórios. Só tem que dar tem que cumprir esse mandamento. Agora, há mandamentos positivos que, se a pessoa não cumpre, né, ela está passiva da punição mais alta da Torá, que é o carete. Por exemplo, Brit Milá. Um judeu que não tem Brit Milá, embora que, mas como é que ele ia fazer Brit Milá se ele tinha 8 dias de nascido? O pai não fez, a mãe não fez. A obrigação do pai e da mãe é fazer por ele. Né? Mas a obrigação da mitzvah em si é do indivíduo. Se o pai e a mãe não o fez, então ele tem a obrigação de ir fazer. Então, se em todo momento da sua vida que ele não tenha feito essa mitzvah, não tenha feito a sua circuncisão, ele está passivo de carete. No momento que ele faz, se acabou o carete, não existe mais. Porque ele já corrigiu isso, ele já fez a sua tshuva. Ok? Então, mandamentos positivos. Diga. Só um momento. Me explica um pouquinho sobre essa questão do carete, que seria excomunhão, né? E essa excomunhão, ela se dá apenas a nível terreno, na comunidade ou algo do tipo, ou seria um corte espiritual, por assim dizer? E a gente sabe que existiram Chachamim, inclusive Rambam, que em certo momento da história passaram por Herem. E tem a ver, como é que se dá no âmbito espiritual, por assim dizer? Aí é entendível a confusão. Carente, em si, ele é uma excomunhão, mas no nível espiritual, não no nível terreno. Ou seja, a pessoa pode estar passiva de carete, mas ela não está
desconectada da comunidade. Ok? Por exemplo, alguém que teve relações, né, matrimoniais com a esposa estando em Midá. Né? Ou seja, a pessoa, uma esposa não está com fluxo de sangue, mas ela não foi na mikve ainda. Né? Então, antes dela ir na mikve, tiveram relações. Qual é a punição para isso? Careto. Ok? Não quer dizer que essa pessoa esteja desconectada da comunidade. Agora, carente, há uma discussão entre os sábios do que significa carete. Há uns que dizem que carete é que a pessoa tem seus dias reduzidos na Terra. E, em geral, não em todos os casos, mas em muitos casos, o mandamento para o qual tem a punição de carete, junto com ele também tem a punição de mitat beidim. Ou seja, que o beidim condena a morte. Né? Tem muitos mandamentos que estão esses dois conectados. Né? Mas há mandamentos não, que a pessoa tem a condenação de carete, mas não tem a condenação de mitat beidim. Ok? Então, se a pessoa tem uma condenação de carete, então, para uns, opinam que essa pessoa tem se reduz os dias na Terra. Ok? Outros dizem que não somente isso, não que essa pessoa está desconectada de Am Israel, ou seja, num plano espiritual. Né? Quando se diz na mitzvah de Pesach, né, de Achilat Matzah, e a proibição de comer chametz, comer chametz, né, é passivo de carete. Está escrito na Torá, veichartu et hanefesh ahim yameh. Você vai se apartar essa alma do seu povo. Veichartu et hanefesh ahim. Mas é veichartu et hanefesh ahim, que se cortará essa alma. Então, quando se diz se cortará essa alma, então aí uns entendem que o que é cortar a alma, que essa alma se acabou, não faz mais parte de Am Israel. Ou diz, mas é Hartu et Nefesh, que essa alma, essa pessoa, ela não vai morrer mais cedo. Né? Outros dizem, mas é Hartu et Nefesh aí, é Olam Haba, que não tem parte no Olam Haba. Então, o que é de fato, né, a gente só vai saber, né, quando a gente alcançar esse nível de profecia no Olam Haba, e vamos entender de fato o que aconteceu com aqueles que tiveram punição de carete. Enquanto Caleb, não, a gente tem essas opiniões aí. Diz. Caleb, pegando aqui agora, você se refere à questão do pecado, de certos tipos de pecado, não é isso? Não é isso? Não, só para tirar a dúvida. Porque, como eu falei, eu tenho que dar uma saidinha para ir para a aula, ministrar, aí voltando aqui no intervalo. A aula é rápida, viu? Professor Porque dividiram. Ah, ok. Dividiram. Então, então, quando a pessoa diz Ramba aqui, Avadam, uma pessoa que transgride, que ela não tem uma coordenação de careta, e faz chuvá, ou seja, que a pessoa não, ou seja, que ela não sai dali, daquele pedido, até que se o perdoe. Ou seja, em outras palavras, quando ela pede, é perdoada. Ok? O Beero Neymar, sobre essas ações, é o que está escrito. Shuvu banim shovavim, Shuvu banim shovavim, el pasho shel min shuvotechem. Não sai. Irmiá. Regressem, filhos rebeldes, e curarei de vossas rebeldias. Não saiu aí, não saiu aqui. Ou seja, então regressem, filhos rebeldes, e curarei de suas rebeldias. Né? Então aqui Ramba entende o que é essa rebeldia, são os mandamentos positivos que a pessoa não cumpriu, e para eles não tem carete. Okay? Qual seria um exemplo de um mandamento positivo
e que para ele não tem caret, né? Achilat matzah, né? A pessoa está obrigada a comer kezait matzah belela seder. Se a pessoa não come kezait matzah belela seder, ela não tem nenhuma punição. Não cumpriu o mandamento a ser. Né? Colocar tefilim. Se a pessoa não colocar tefilim, ela não tem nenhuma punição. Então tá beleza. Então pode fazer que não faça nada. É o que a gente disse antes. Kadosh Baruch Hu uló vitran. Não tem punição, não quer dizer... o significado é que ela não tem uma punição capital, mas ela tem um ponto negativo, né, no Pincas, né, na caderneta, né, de Hashem. Ok? Segue Rambe diz, se a pessoa passa por um mandamento negativo, um mandamento proibitivo, que não tem karet atrelado a ele, mitat beidin, e nem tampouco pena de morte pelo beidin, ve'asat shuvah, e essa pessoa se arrepende, shuvah tolá, a shuvah vai ficar pendente, ve'yom kippurim mechaper, e Yom Kippur vai e limpa isso, purifica isso. O Be'er Neymar, que beyom azei yechaper alechem, porque está escrito que nesse dia eu perdoarei, né? Eu vos perdoarei. Ok? E qual é o exemplo de uma mitzvah lotase, uma proibida, de qual ela não tenha nem karet e nem mitat beidin, né? Shatnes, uma pessoa que usa shatnes, por exemplo, né? Ela não tem nem karet, nem mitat beidin, ou seja, não passa nenhuma punição, ela leva uns latigaços, né? Leva uma chicotada assim para deixar de ser safado, mas fora isso, né, não passa nada. Ok? Aval ala kritot o mitot beidin. Se a pessoa ela passa, aí já, a partir daqui, é tudo mandamento, em geral, proibitivo. Embora que há mandamento positivo, a gente viu o caso do Brit Milá, que se a pessoa não cumpre, também tem din karet. Ok? Avar al-kartot, o mitot beidin, be'asat shuvah, só passou por um mandamento proibido, pelo qual estaria punível por karet ou mitat beidin, né, pena de morte pelo beidin. E a pessoa faz chuvá. Chuvá ve Yom Kippurim tolim. Ou seja, tanto a chuvá como Yom Kippur fica pendente ainda. Visurim abaim alav. Então, quando vai sofrimentos que vai vir na sua vida, gomrim lo acapará. Vai terminar com a sua expiação, com o seu perdão. Ou seja, a pessoa faz chuvá, faz Yom Kippur com toda a sua kavanah, mas no decorrer da sua vida, ele vai sofrer sofrimentos, vai passar por sofrimentos, e eles é que vão contabilizar o perdão. É isso que a gente diz, ou seja, aquela pedra grande que seria para castigar a pessoa, ela vai fazer o quê? O que Kadosh Baruch Hu faz? Quebra essa pedra em pedacinhos e vai jogando de pouquinho em pouquinho, que é para a pessoa ter a oportunidade do perdão. Okay? Mas ela ainda paga a sua ação. Ok? O Leolam en nitkaper lo kaparah gemurah, e nunca que se vai expiá-lo uma expiação completa, ad shavon alav isurim, até que venha sobre ele os sofrimentos. O Vaero Neymar, e sobre ele está escrito, o Pakadit Beshevet Pisham, o Vinegaim Avonam. Ou seja, eu visitei, né, com vara, né, os perversos, os criminosos, né, e com sofrimentos e com feridas os seus pecados. Ok? O passo que ele.
במה דברים אמורים? O que se está falando aqui? Pergunta Rambam. בשלא חילול את השם בשעה שעבר. Ou seja, quando a pessoa faz um pecado desse e ela não faz com Hilul Hashem. Há uma discussão se todo pecado ele em si é um Hilul Hashem ou não. Né? Então, sim, existe algo de Hilul Hashem em um pecado. Por quê? Porque no momento que a pessoa comete uma verá, claro que com intenção, ela ao mesmo tempo ela está dizendo, não, Kadosh Baruch Hu, fica aí de lado e me deixa aqui no meu particular, vou fazer minha vida. Né? Então, de certa forma, ela nega Kadosh Baruch Hu. Então, existe, quando a pessoa faz um pecado intencional, existe um pouco de Hilul Hashem. Mas é diferente de um Hilul Hashem que é feito quando ele é público. E é isso aqui o que está querendo dizer Rambam. Tudo isso que se falou agora, que também o Yom Kippur, que também os castigos que vai vir sobre a pessoa e o arrependimento, tudo isso ajuda para perdoar esse pecado, é tudo quando não se trata de uma ação que foi levada junto com o Hilul Hashem, com a profanação do nome divino. E diz Rambam, Aval, por outro lado, a Mechalel et Hashem, aquele que profana o nome divino, que profana Hashem, ainda que a pessoa se arrependa. Veiguia Yom Kippurim, e que a pessoa se apresentou em Yom Kippur, fez o Korban e fez todo o serviço de Yom Kippur. Vehu Omer Betshuvato, e ele se mantém na sua tchuvá, ou seja, o que significa que ele se mantém na tchuvá? Que ele nunca mais cometa aquele Hilul Hashem que ele cometeu antes. O Baal Alav e Surim, e veio sobre ele castigos. Ok? Eno mitkaper lo para gemurá, ou seja, que não vai ser expiado sobre ele uma expiação completa ad sheyamut, até que morra. Ele é tchuvá. Mas se não quer tchuvá, Yom Kippurim ve'isurim, né? Shiloshtam tolim, senão que a tchuvá, o Yom Kippur e os castigos, eles vão estar aí pendentes. Umita mechaperet. E a morte vai fazer a expiação. Shenemar, como está escrito, Venigla beoznai Hashem tzevaot im yuchupar ha'avon hazeh lachem ad shetamutu. E se revela aos ouvidos de Hashem, Senhor dos Exércitos, que se expie o pecado, este pecado a vocês até que morram. Ou seja, que se não vai mais palavras, me concentrar para sair o português correto, que não vá se expiar esses pecados, né? Avon, quando se fala avon, né? A pessoa tem het, né? E tem avon. O que é avon? Avon é aquele que se faz intencionalmente, ok? Ele que faz, que a pessoa faz, eu vou fazer o que eu quero fazer, ok? Então, não se castiga, não se vai expiar este pecado que vocês fizeram com intenção ad shetamutu, senão até que vocês morram. Então, a morte vem e expia pecados. Okay? Esse é o caso do Hilul Hashem. Ok? Agora, tudo bem. Só tem aí agora. Vou fazer o quê? Se a gente tem os pecados para fazer, para pedir perdão, né? Então, como é que a gente alcança esse perdão? Então, no que é que isso nos conecta? Shalom. No que é que isso nos conecta com esses dias de Elul? Né? Traz Rambam, no segundo capítulo, ele diz no Halachá Vav, diz o seguinte:
Ainda que a tshuva, o arrependimento, né? E o grito, mas é o grito, é aquele pedido, você pede com fervor e com pena e com dor, né? Pelo perdão. Ainda que isso é tudo muito lindo, né? Sempre. Ou seja, nos 10 dias, né? Rosh Hashanah e Yom Kippurim, nos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippurim. Nesses dias, esse momento ele é mais recebido. Ok? Esse é o momento que é mais יפה, מאמו, יפה. לכי, נועה, את לוקחת את אביחי שאני אסיים כאן? נועה, את לוקחת את אביחי שאני אסיים כאן? אז תקחי אותו, מאמי. ולכו, עם נועה, עוד מעט אנחנו נדבר. שקט. מאמי, בסדר, זה הכי טוב. Então, nesse momento, ou seja, esse período que é a essência das Selichot, né? Ou seja, o Minhag HaSelichot, quando ele começa nesse período de 10 dias. Uma vez que a pessoa passa por Yom Kippur, uma vez a pessoa passando por Yom Kippur, por Rosh Hashanah, passou pelo seu momento de juízo, né? Então agora ele está, o meu juízo está aí. Então o dia do perdão é quando? Yom Kippur. Então eu tenho esse momento para pedir perdão. Claro que com o passar do tempo se estendeu o período das Selichot, né? Até Elul, até o primeiro de Elul. E aí esses costumes, Faradi, começa o período de Selichot no dia 1º de Elul, né? Ou seja, no dia 2 de Elul, na verdade, né? E Ashkenazim começa na semana antes de Rosh Hashanah. Né? Eles antecipam uma semana antes, mas o período principal, né, é esses 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. É o que traz aqui Rambam. Então, ainda que a chuva, esse pedido de perdão e o arrependimento, tudo isso é muito lindo todo ano, ou seja, todo ano é válido fazer isso. Só tem que se preocupar disso todo ano. Mas nesse momento, nesses dias, que é o dia que a Melech Bassadeh, então nesse momento é mais recebido. E aqui é o que diz Rambam. O mitkabelet rimiado. Porque nesse momento, esse pedido é recebido de imediato. Shneimah, como está escrito, Dirshu Hashem behimatzeu. Busquem a Hashem no momento que se pode encontrá-lo. Ok? Olha, תפתח דלמה, momento. chave não é. Olha. Então, nesse momento... É isso aí, Caleb. Sentindo na pele, né, Caleb? Sentido na pele. Depois te mando um vídeo. Depois te mando um vídeo que fizeram aqui já, muito engraçado, sobre essa situação de ensinar desde casa. Então, ou seja, busque a Hashem quando? Quando a gente deve buscar a Hashem? Quando ele se pode encontrar, quando ele se deixa encontrar. Então, esses 10 dias é o momento em que Kadosh Baruch Hu está presente em Israel. Ou seja, ele está mais presente, ele está mais atento. E explica Rambam, Bemad Varim Amurim, o que quer dizer essas coisas? Beyachid, ou seja, quando a pessoa está sozinha. Né? Ou seja, há uma diferença entre a tefilá em público, a tefilá com um minyan, e a tefilá de uma pessoa sozinha. Ok? A tefilá de minyan, com 10 pessoas, com um quórum de 10 homens,
ela é escutada todo ano. Então, o que 10 homens se reúnem, rezam, é escutado, é recebido dos céus. Mas a tefilá de uma pessoa sozinha, ela precisa fazer primeiro seu Heshbon Nefesh. Ela tem que estar numa situação, né, que Kadosh Baruch Hu dá muita pena para quem não é querendo desmerecer ninguém, mas está escrito, se eu não me equivoco, em Sefer Shmuel, a Kadosh Baruch Hu lo shomea tfilat ha-reshaim. Ele não escuta a tefilá dos perversos. Não escuta. Então, a primeira pessoa tem que fazer teshuvah. A primeira pessoa tem que ter a sua vida correta para poder se dirigir a Kadosh Baruch Hu. E as pessoas pensam o contrário. Não, eu vivo minha vida de qualquer jeito, né? E depois quer subir para ser razão. Por isso, Caleb, rapidinho, por isso que eu botei uma questão aí, não quis falar aqui para não polemizar, mas eu coloquei no chat para tu dar uma olhada, porque eu acho que esse tipo de situação puxa outras situações mais ou menos para isso que você está falando. Então, seria uma forma até tirar uma dúvida, não sei, né? Uma pessoa que mantém-se em um pecado e o pratica, né? Aí tem duas situações. Tem aqueles que têm um pecado e o pratica, mas sabe que está errado e luta contra ele, mas cai sempre nele, está aí nisso, e é difícil para ela, então está na situação, então ela está sempre oscilando entre o momento de santidade e o momento de perversidade, ou seja, um dia está santo, outro dia está rachá, ou seja, peca e regressa, peca e regressa. É uma situação. Mas aquele que tem um pecado e segue esse pecado, e melhor, 3 situações. Sabe que está errado, mas diz, não, eu estou errado, mas me deixa aqui, eu sei que estou errado, mas eu vou seguir nele. Ou seja, aí ele já está no nível mais baixo. Sem falar, ainda pior do que isso, é aquele que diz, não quero nem saber de nada, eu vivo a minha vida, estou certo. E aí, dentre esses, é aqueles que é porque não creem em Deus realmente e querem viver a vida assim, e é aqueles que distorcem a Torá para fazer valer o seu discurso, para justificar o seu pecado. Né? Então, esses assim, né, essas duas categorias, as últimas, Kadosh Baruch Hu não escuta tefilá. Porque ele era chá. Né? A própria Rama também traz, né? E traz o Mekor nos sábios, que uma pessoa dessa nem tem parte no mundo vindouro. Por quê? Porque ela anula um mandamento da Torá. Todo aquele que anula um mandamento da Torá, ele não tem parte no mundo vindouro. Ok? Então, aqui, ou seja, a pessoa quando reza sozinha é mais difícil. Quando a pessoa reza em público, né? Aí a sua tefilá vai junto com o público, porque já o Kadosh Baruch Hu já não escuta a tefilá do indivíduo, está escutando a tefilá de Am Israel. Né? Então, é o que explica Rambam. E isso acontece o quê? Beyachid, ou seja, quando a pessoa está sozinha, a tefilá individual, quando ela é recitada nesses 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ela é recebida imediatamente no céu. Durante todo o ano, não. A pessoa tem que fazer um esforço para chegar no céu. Ok? Aval, Tzibur, né, com a tefilá em público, com as manchas sim tshuvah, vetzoakim belev shalem, hem naanem geneimah. Essa tefilá é respondida, como está escrito, todo o tempo que a pessoa faz a tshuvah e grita com o coração íntegro, essa tshuvah, essa tefilá é escutada, é respondida, como está escrito, Kashem Elokeinu bechol korenu elav, né? Que como Hashem Elokeinu, com todo aquele que chama por ele. Que Kadosh Baruch Hu está presente a todo aquele que chama por ele. Ok? Agora, também tem que levar em consideração, isso aqui para a gente terminar, é que, muito embora
a tefilá do público, ela junta, leva toda a tefilá, né? Vai todo o perdão vai junto. Eu tenho que entender a que perdão é dado automaticamente aí. Né? Para quais pecados? A gente já comentou antes, mas só para a gente reforçar aqui com o que diz Rambam, ele diz o seguinte: Ena tshuva velo yom kippurim mechaprim ela al averot sheben adam lamakom. Ou seja, que a tshuva e Yom Kippur, eles não expiam, senão, eles não vão fazer expiação, senão, entre os pecados entre a pessoa e Deus. Se é um pecado entre mim e a Kadosh Baruch Hu, aí está de boa. Aí a Kadosh Baruch Hu vai perdoar no dia de Yom Kippur, com arrependimento e tudo isso. Eu não preciso fazer nada a não ser me arrepender. Ok? Kegon, como por exemplo, Mishachal Davar Asur, pessoa que comeu um alimento proibido. Ou Baal Beilá Surá, o que você desenha, uma pessoa que teve relações proibidas, né? Não, Baal Beilá, quem? São proibidas, ou a pessoa que faz outros pecados que são proibições entre a pessoa e a Kadosh Baruch Hu. Aval, por outro lado, Averot Sheben Adam Haverot, uma transgressão que é entre uma pessoa e outra, você trouxe um prejuízo a outra pessoa, Kegon, a Ruvel Bechaveró, aquele que maltratou o seu amigo, ou a Mekalen Chaveró, aquele que ofendeu o seu amigo, ou Gozlon, que roubou e tudo aquilo que sai disso, é semelhante a isso, seja que trouxe algum prejuízo, seja moral, físico ou financeiro a alguém, נמחל לו לעולם עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו. Até que a pessoa não venha a restituir o valor, a vir a seu amigo e pedir perdão e restituir o que foi devido a ele, esse pecado não é perdoado. Afal pi she'irzilu mamon, ainda que a pessoa regressou ao amigo o dinheiro que foi devido, né? Roubou o dinheiro, pegou sem avisar, né? Botou no bolso, escorregou no bolso, então ele vai e faz uma transferência bancária. Pronto, devolvi o dinheiro. Ou seja, ele devolveu, mas como? Né? De uma forma oculta. Né? Ocultamente eu vou devolver, vou restituir. De fato, restituiu. Né? Diz Rambam, צריך לרצותו לשלול ממנו שימחל לו. Ou seja, a pessoa deve correr atrás dele para pedir a ele por perdão. Não é somente devolver o dinheiro, ok? Não é somente porque falou mal de fulano no Facebook, no Twitter ou no Instagram, aí falou mal da pessoa lá, agora, eita, apaga. Né? Depois que fez a besteira, aí apaga tudo, pronto. Já não falei nada. Não ajuda, não resolve. Você já fez ao mal. Você já denigriu essa pessoa. Você já provocou um nezek, ou seja, uma avaria nessa pessoa. Você já a danificou. Você já defasou, essa é a palavra que eu estava buscando. Você já defasou essa pessoa em algum ponto na vida dela. Ok? Então, o que é que tem que fazer? Tem que pedir perdão. Afilo lo iknig el haveron ela dvarim. A pessoa não fez nada mal, senão por palavras. Sari lefaisó, né? Velif goa bo ad shem halo. A pessoa deve ir lá e pedir até que ele o perdoe. Velo ratzah havero limcholo. E se esse amigo não quer perdoar? Só foi. Ou seja, claro que quando a pessoa vai pedir perdão, ela tem que demonstrar atos de arrependimento. Né? Não é somente chegar e pedir perdão. Demonstra atos de arrependimento. Se a pessoa vai, pediu, várias vezes pediu, e a pessoa ofendida não quer perdoar, mevilon shura shel shlosha bnei adam mereiav upogim bo umevakshim mimeno. Você já vai trazer 3 amigos, né?
vai 3 pessoas, né, dos seus próximos dele, ok? E vai se encontrar com essa pessoa e vai pedir perdão. לא נתרצה להם, מביא לו שנייה ושלושה. Você vai trazer uma segunda vez, uma terceira vez. Né? Por 3 vezes vai trazer pessoas com testemunhas e que também façam essa interpelação por ele. E se essa pessoa ainda assim não quiser, לא רצה, מניחו והולך לו. וזה שלא מחל הוא החוטא. Ou seja, a pessoa vai deixar sobre ele e se vai. Ou seja, o pecado que tinha sobre aquele que fez a má ação recai agora sobre aquele que não quis perdoar. Ok? E aquele que não perdoa passa a ser o pecador. E agora é ele que tem que pedir perdão. Ok? Agora, vem Hayarabô, e se for o rabino dessa pessoa, Oler uva afiro 1000 peamim ad shem halu. Se for um caso do seu rabino, você ofendeu o seu rabino, você tem que ir pedir perdão a ele até mesmo 1000 vezes. Não somente 3 vezes, como está escrito aqui para um amigo. Por quê? Porque o seu rabino é como o seu pai. O pai também tem que pedir perdão 1000 vezes. Né? Ou seja, por quê? Porque é aquele que te deu a vida. Se o seu pai deu a vida nesse mundo, seu rabino dá a vida onde? No mundo vindouro, pelo estudo do Torá. Ok? Então a gente fica por aqui. Ok? E espero que a gente possa ter esse período de Selichot, para a gente ter uma reflexão sobre nossas ações, sobre como a gente trata o nosso próximo, saber que a obrigação não é somente de se arrepender, também é a obrigação de perdoar. Ok? E da mesma forma como a gente é apto a perdoar, a Kadosh Baruch Hu reage conosco também da mesma maneira. Ele também se torna mais apto a perdoar a nós mesmos. Ok? Então, a gente fica por aqui. Vamos ver no próximo encontro. Ok?